Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. A aula de hoje é a aula 17, que tem como tema Operação com números inteiros. É uma aula do ensino fundamental do 7º ano, a componente curricular é matemática e a unidade temática são os números. A habilidade fundamental é essa, resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. Bom, nesta aula você irá aprender a identificar a necessidade de modelar uma situação-problema com números inteiros, operar com números inteiros, determinar estratégias para a resolução de situações-problema, analisar a adequação da resposta obtida e elaborar situações-problemas que envolvam números inteiros. Bom, gente, operando com números inteiros. Recapitulando. Na última aula, a gente viu as operações de adição e de subtração, que uma tem a configuração de acréscimo e a outra de decréscimo. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar o número aqui, ó, mais 2, e somar com o número mais 3, vou colocar os números aqui entre parênteses. A soma, ó, os sinais são iguais, são positivos. A soma vai dar um valor positivo, vai ser mais 5. Se eu pegar aqui agora mais 2 menos mais 3, o sinal aqui mudou, né? Por quê? Ó, menos com mais dá menos. Então, vai ficar ó, mais 2 menos 3. Aí, ó, mais 2 menos 3, a gente vê que os sinais são contrários. Sempre que os sinais são contrários, independente da ordem, se tem um mais aqui ou menos na frente, ele vai ser uma subtração e vai permanecer o sinal do maior. Então, a gente subtrai o 3 do 2, que dá quanto? Dá 1. Quem é o maior valor? É o 3 ou é o 2? É o 3. Qual que é o sinal dele? Menos. Então, o resultado aqui vai ser menos 1. E daí, sucessivamente. A gente tem também um caso que, por exemplo, se a gente ver aqui, ó, menos 2 mais 2. Gente, os números aqui são iguais, não são? Aqui é 2, aqui é 2. Porém, os sinais são contrários, né? Sempre que nós tivermos uma adição ou subtração de números iguais com sinais contrários, o resultado é 0. É um número nulo. Isso aqui a gente chama de oposto do número, quando ele troca o sinal. Então, essa é a recapitulação que eu queria mostrar para vocês de números inteiros. Positivo com positivo dá positivo. Ah, se a gente tiver também aqui, ó, menos 2, menos 2. Os sinais são iguais, né? Sempre que os sinais são iguais, a gente soma. 2 mais 2, 4. E permanece o sinal. A mesma coisa foi aqui, ó. Mais 2, mais 3. Os sinais são iguais, a gente soma e permanece o sinal, que é positivo. Então, essas são todas as características principais da adição e da subtração de números inteiros. Agora, a gente vai ver as outras operações. Dentre elas, nós temos a multiplicação com números inteiros, ó. Para multiplicar os números inteiros, acompanhe os casos a seguir. Primeiro caso, os dois fatores são números inteiros positivos. Aqui a gente tem mais 6 vezes mais 4. Lembrando, gente, que esse símbolo aqui, esse pontinho bem no meio da operação, é o sinal de multiplicação. Ele também significa esse x aqui, tá? Que é o vezes. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Mais 6 vezes mais 4 dá mais 24. Ou, simplesmente, 24. Porque vocês sabem, né, que tanto se tiver o sinal positivo quando não tiver nenhum sinal, significa que fica subentendido um valor positivo. Se eu tiver só o número assim, ó, aqui fica subentendido que é mais 24. A mesma coisa acontece aqui, ó. 8 vezes 5, 40. 0 vai 4. 8 vezes 1 dá 8 e 4, 12. Então, aqui é 120, positivo. Aí eu posso colocar assim, ou mais 120. Então, gente, o que é que eu quero dizer nesse primeiro caso aqui? Que sempre que os dois fatores forem positivos, a multiplicação de dois números positivos dá um número inteiro positivo, como foi o caso que a gente viu nesses exemplos. Segundo caso, um fator é um inteiro positivo e o outro é um inteiro negativo. Então, sempre que eu tenho aqui, ó, ou mais vem na frente ou menos vem na frente, vocês vão ver que o resultado vai ser sempre um valor negativo. 5 vezes 9 dá 45. Como os sinais são contrários, o resultado é negativo. Aqui também, ó, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3, então, é 26. Porém, os sinais são contrários. Ó, aqui tem um menos e aqui tem um mais. Então, vai ser negativo. Ó. Independente da ordem. Nesse primeiro caso, o mais apareceu na frente e o menos veio depois. Deu negativo. Nesse segundo aqui, menos veio na frente e o mais depois. Também deu negativo. Então, ó, a multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, em qualquer ordem, resulta em um número inteiro negativo.
Bom, gente, o terceiro caso é o seguinte, ó, um fator é um número inteiro negativo e o outro também é um número inteiro negativo. Então, a gente vai ter a seguinte situação, ó, 8 vezes 5 dá 40. Aí, como os dois são negativos, o resultado é positivo, ou, como vocês sabem, apenas 40. A mesma coisa aqui, ó, 11 vezes 20. Então, a gente coloca aqui o 20 e coloca o 11, e vamos multiplicar. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 2 é 2. Então, dá 0, agora a gente soma, né? 2 mais 0 é 2, e 2 mais 0 é 2. Então, o resultado é 220. Como os dois são menos, vai dar mais 220 ou apenas 220. Então, gente, nesse caso aí, ó, a multiplicação de dois números inteiros negativos é sempre um resultado positivo. Agora, vamos ver as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é a seguinte. O produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, se a gente tem aqui, ó, mais 7 vezes mais 9, vai dar mais 63 ou 63. 0 vezes menos 41 dá 0, porque todo número multiplicado por 0 é 0. Aí não tem negócio de sinal, porque o 0 é o número que a gente chama de... é o número... o divisor de águas, né? É o que divide os valores positivos dos negativos. Não existe menos 0, só existe 0. Menos 2 vezes mais 16, ó, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, dá 32. Aí, como um é negativo e outro é positivo, aqui fica negativo. Aqui os dois são negativos, então vai dar positivo o resultado. Aí 7 vezes 1 dá 7 e 7 vezes 1 dá 7. Ou simplesmente 77. Então, essa primeira propriedade quer dizer isso, que a soma, a multiplicação de números inteiros positivos sempre vai dar um número inteiro. A segunda propriedade da multiplicação, gente, é o seguinte, ó, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa. Ó, vocês podem ver aqui, ó, 9 vezes 2 dá 18. 8 vai 1. 9 vezes 1 dá 9, mais 1, 10. Então, 9 vezes 12 dá 108. Nós temos menos e temos mais. Como temos sinais trocados, fica negativo, menos 108. A mesma coisa é aqui, ó. A gente pega aqui, ó, 9 vezes 2 dá 18, 8 vai 1. 9 vezes 1 dá 9, 1, 10. Deu 108 também. Como um é positivo e outro é negativo, os sinais são contrários, vai dar resultado negativo. A propriedade comutativa quer dizer isso, que independente de qual valor vem na frente, o resultado é sempre o mesmo. Então, a ordem dos produtos não afeta o resultado, tá, gente? A terceira propriedade da multiplicação é a seguinte. Associando-se os fatores de maneiras diferentes, obtém-se o mesmo produto. Nesse caso aqui, ó, a gente pode primeiro fazer a seguinte relação. Ó, esse número vezes esse. Ó, 8 vezes 10 dá 80. Porém, aqui tem menos e aqui tem mais. Vai ficar menos 80. Menos 80 vezes mais 5. Qual vai ser o resultado, então? Ó, 5 vezes 0 dá 0. E 8 vezes 5 dá 40. Então, 80 vezes 5 dá 400. Como um é negativo e o outro é positivo, vou afastar aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, ó, aqui vai dar igual ó, a menos 400. A gente pode fazer a mesma analogia de outra forma aqui. Ó, quando a gente pegar aqui esse valor da seguinte maneira. Ó, a gente tem aqui ó, menos 10 vezes mais 8 vezes mais 5. Aí a gente primeiro resolve esse aqui. Ó. 8 vezes 5 dá 40. Como os dois são positivos, vai ficar positivo. Então, fica mais 40 vezes menos 10. Aí agora é só multiplicar. 10 vezes 40 dá 400. Como os sinais são contrários, nessa multiplicação deu negativo. Então, deu menos 400. Então, essa propriedade diz o seguinte, que associando-se os fatores de maneiras diferentes, a gente obtém o mesmo resultado. E eu pude comprovar para vocês nesse exemplo. A quarta propriedade da multiplicação, pessoal, é a seguinte. Ó. O número mais 1 é o elemento neutro da multiplicação de números inteiros. Essa é a propriedade da existência do elemento neutro. Ou seja, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. O que vai afetar é só o sinal. Ó. Mais vezes mais dá mais. Então, aqui vai ficar mais 8 ou apenas 8, nesse caso aqui. Nesse segundo aqui, ó, sinais contrários, o resultado vai ser negativo. 10 vezes 1 dá 10. Aqui, ó, sinais contrários. Ah, professor, mas aqui não tem sinal. Quando não aparece, fica subentendido que é mais. Mais e menos vai dar menos. Aí multiplica. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então é 400. E aqui, ó, 25 vezes 1 vai dar 25, ou
mais 25. Então, pessoal, essa é a quarta propriedade, é do elemento neutro. Ou seja, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. O que vai afetar é só a questão do sinal, se vai ser multiplicado por mais 1 ou menos 1. Gente, a quinta propriedade da multiplicação é esta. Ó. Para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, podemos multiplicar cada parcela pelo número e adicionar a seguir os resultados obtidos. Essa é a propriedade distributiva em relação à adição algébrica. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos um número que está fora do cochete. Então, esse número vai multiplicar tanto o primeiro elemento quanto o segundo elemento. Então, aqui, ó, 6 vezes 3 vai dar mais 18. Mais, né? Porque aqui é mais. Ah, não, agora a gente vê aqui o negócio. Ó. Nós temos mais 6 vezes menos 5. Dá quanto, gente? Dá menos 30. Porque, ó, sinais contrários vai dar negativo. Aí tem um mais aqui. Então, gente, nós temos como aqui, vou trazer aqui para cima, mais 18, tirando do parêntese, aí mais com menos vai dar menos, fica menos 30. Então, vai ficar mais 18 menos 30, que é igual a sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é maior, é o 30 ou é o 18? É o 30, então vai dar negativo. E 30 menos 18 é 12. Então, o resultado deu menos 12. Agora, nesse outro caso, é a mesma coisa aqui. Ó. A gente vai pegar esses valores e multiplicar aí. Ó. O 9 vai multiplicar pelo menos 3 e depois pelo menos 7. Menos 9 vezes menos 3 dá 27, tá, gente? Porque ó, menos vezes menos dá mais, então fica mais, 27. Bora colocar entre parênteses só para distinguir aqui para vocês. Aí, menos 9 vezes mais 7 vai dar negativo. 9 vezes 7 dá 63. Só que negativo. Aqui é mais, né? Então, vai ficar o seguinte. Mais 27, a gente coloca só 27. Aí, mais com menos dá menos. Menos 63. Então, aqui a gente vai ter que subtrair. Ó, 63 de 27. Aqui vai ficar 5, porque o 3 é menor que o 7. Aqui fica 13. 13 menos 7 dá 6. E 5 menos 2 dá 3. Então, esse resultado aqui vai dar 36. Só que, ó, quem é maior, o 63 ou o 27? O 63. Qual que é o sinal dele? Negativo. Então, vai ficar menos 36. Então, essa aí é a quinta propriedade, a propriedade distributiva em relação à adição algébrica. A gente poderia muito bem resolver primeiro esse valor que está aqui dentro aqui, ó, do cochete. Vai dar o mesmo resultado, mas a gente pode também distribuir esses valores e encontrar de maneira mais concisa. Gente, feito isso, visto todas as relações da multiplicação, vamos agora para a divisão de números inteiros, exatos nesse caso, né? Divisão exata de números inteiros. Na divisão exata de números inteiros naturais, nós temos o seguinte, ó, primeiro dos números naturais. 40 dividido por 5 dá quanto? Dá 8. Por quê? Porque se a gente pegar o 8 e multiplicar por 5, nós vamos ter como resultado o quê? O 40. Então, gente, a gente pode já perceber aqui que a multiplicação é o inverso da divisão. 36 dividido por 9 vai dar 4. Ou seja, 4 vezes 9 é igual a 36. Aí a mesma coisa acontece para os outros valores aqui. Ó. 20 dividido por 5 dá 4. Só que aqui nós temos sinais contrários, né? Aqui, como eram os dois positivos, o resultado é positivo. Agora, aqui, como os sinais são contrários, o resultado vai ser negativo. Porque aqui tem menos e aqui tem mais. Independente de quem está no denominador ou não. Porque isso aqui ó, significa a mesma coisa que a gente ter assim, ó, 20 mais 20 dividido por menos 5. Tá a mesma coisa, tá? Sinais contrários, resultado negativo. Então, agora aqui, ó, sinais iguais, o resultado vai ser positivo. 20 dividido por 5 dá 4. Resultado positivo. Ou apenas 4. Perceberam, gente? Nós efetuamos a divisão e fazemos o jogo dos sinais. Sinais contrários, o valor é negativo, o resultado. Sinais iguais, o valor é positivo. A mesma coisa acontece na multiplicação, tá? Aí aqui, ó, sinais contrários, ó, nesse aqui o mais veio na frente e aqui o menos veio na frente, para vocês verem que não importa a ordem, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, aqui vai dar menos 4, porque 20 dividido por 5 é 4, e aqui, como tem sinais contrários, o resultado é negativo.
Então, gente, ó, quando efetuamos uma divisão exata entre dois números inteiros não nulos, o quociente será um número inteiro positivo se o dividendo e o divisor tiverem mesmo sinal. Caso contrário, o quociente será um número inteiro negativo. Então, vocês viram esses dois casos aqui, ó. Sempre que os valores são positivos ou negativos, o resultado é um número inteiro positivo. Já quando os valores são com sinais contrários, ou mais e menos, ou menos e mais, o resultado é um número inteiro negativo. Então, gente, positivo com positivo, o resultado é positivo. Negativo com negativo, o resultado é positivo, porque os sinais são iguais. Agora, quando os sinais são diferentes, independente da ordem, se vem o mais primeiro ou menos primeiro, o resultado vai ser um número inteiro negativo. Então, pessoal, observação. Vamos ver aqui uns detalhes. A divisão exata entre dois números inteiros não nulos nem sempre pode ser realizada no conjunto dos números inteiros, porque não vai dar um número inteiro, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, 9 dividido por 2. A gente pode fazer assim, ó, dividido por 2, só para entender. Aqui vai dar 2 porque... perdão, vai dar 4. 9 dividido por 2. A gente pode colocar um 4, porque 4 vezes 2 dá 8, sobra 1. Só que 1 é menor do que o 2, então a gente coloca uma vírgula e coloca um 10 aqui, o 0, né? Aí fica 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. O resto é 0. Então, aqui nós obtivemos o resultado 4,5 negativo, porque os sinais são contrários. Então, gente, aqui não é um número inteiro. O número inteiro ele não admite vírgula. A mesma coisa acontece aqui, porque aqui a gente vai ter, ó, 20 dividido por 7. Vai dar por 2, porque 2 vezes 7 dá 14, sobra 6. O 6 é menor do que o 7, então a gente coloca um 0 e coloca uma vírgula. Então, aqui vai dar 8, porque 8 vezes 7 dá 56, sobra 4. Aí vai outro 0, aí para 40, aí vai ser 5, porque 5 vezes 7 dá 35. Aí sobra 5. Aí aqui vai ficar 50. Aí vem o 7. Porque 7 vezes 7 dá 49. Aí sobra 1. Aí vem o 10. Aí aqui vem o 1. 1 vezes 7 dá 7. Fica o 3. Aí vocês podem ver que esse número não vai ter fim tão próximo. Então vai ser igual a aproximadamente. Aí, ó, 2,86. Aproximando para duas casas decimais, tá? Aí aqui, ó, como é negativo e negativo, o resultado é positivo, tá, gente? Aí a gente coloca o sinal ou não coloca. Então, ó, nem sempre a divisão de números inteiros vai dar um número inteiro. Então, isso aqui é uma observação que deve ser feita, tá? Outra observação. Não existe divisão por zero em número inteiro, nem em qualquer outro número numérico. Vejamos a seguir outros exemplos de divisões em Z. Gente, esse Z aqui, ó, só para destacar, quem não assistiu às últimas aulas, aqui significa o conjunto dos números inteiros. Tá? Então, aqui, ó, vejamos a seguir outros exemplos de divisões. 120 por 120. Um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1 como resultado. Então, aqui é 1. Aí a gente só vai analisar o sinal. Como os sinais são iguais, o valor é positivo. Mais 1 ou simplesmente 1. Já aqui, ó, nós podemos excluir um 0 daqui e um 0 daqui. Vai ficar 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. Sinais são contrários, vai dar negativo. Então, pessoal, é isso aqui que ele quis dizer, que não existe divisão por zero. Aí, deu outros exemplos de divisões. Porque, ó, sempre que tiver o denominador zero aqui, ó, por exemplo, 1 dividido por 0. 1 dividido por ninguém, vai dar nada. Ou seja, não, isso aqui não existe, ó, não é admissível, o denominador ser zero. Bom, pessoal, agora feito isso, vimos a multiplicação e divisão, agora vamos ver a relação da potenciação com números inteiros. Ó, nós temos aqui que todo número A elevado a n, aqui é a nossa base, tá? E aqui o nosso expoente. Então, ó, todo número A elevado a n significa que a gente vai multiplicar o A por n vezes, tá?
com A pertencente ao conjunto dos números inteiros e o n tem que ser maior do que 1, porque não admite n menor do que 1 nessa relação de potenciação para números inteiros aqui, tá? Primeiro caso, o expoente é um número par. Quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo. Então, gente, se atentem a isso aí, ó. O expoente é par, né? Aqui é um valor positivo, então se o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Isso aqui significa, ó, qual o número que tem aqui? 4. Então, gente, 2 elevado à quarta potência significa que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Porque eu vou pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo de acordo com o número que eu tenho aqui no meu expoente. Como aqui é 4, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2, 16. Como o expoente é par, o valor é positivo, 16 ou mais 16. Aqui, ó, o número é negativo que está dentro. O número que está sendo elevado à quarta potência é negativo, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais. Então, sempre, gente, isso aqui é regra. Quando o expoente for par, que é esse caso, porque 4 é um número par, o resultado vai ser positivo, independente se o sinal é positivo ou negativo. O resultado é sempre um número positivo. Então, aqui também vai dar mais 16 ou simplesmente 16. Nesse caso aqui, tá? No segundo caso, o expoente é um número ímpar. Quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Agora, a gente vê aqui, ó. Quem é minha base? É o 2. Qual que é o sinal dele? Positivo. E o expoente é par ou é ímpar? É ímpar. Então, quando o expoente é ímpar, a potência terá sempre o mesmo resultado da base. A base aqui é positiva, então o resultado vai ser positivo. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Porque aqui é 3, né? Vai multiplicar ele mesmo por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Como a base é positiva, o resultado vai ser mais 8 ou apenas 8. Já aqui, ó, a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, aqui vai ser, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Porque como o expoente é ímpar, a gente pega e assume o sinal da base. Então, vai dar menos 8. Naquele primeiro caso, a gente viu que o expoente era par. Sempre que o expoente é par, independente se é positivo ou negativo, o resultado é positivo. Agora, quando o expoente é ímpar, a gente vai ter que assumir o sinal da base. Então, gente, observação aqui, ó. Para todo número inteiro A, nós definimos que A é elevado a 1. Sempre que a base for elevada à potência de número 1, o resultado é igual à própria base. Para todo número inteiro A com A diferente de 0, sempre que a base for elevada a 0, o resultado é 1. Então, sempre que a base for elevada a 1, o resultado é a própria base. E quando a base for elevada a 0, o resultado é 1. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Quem é a base? Mais 9. Todo número elevado a expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, o resultado aqui é mais 9 ou apenas 9. Nesse caso aqui, ó, 0 elevado a 1. O expoente não é 1? É. Então, quem é a base? 0. Então, o resultado é 0. Aqui também não está elevado a 1? Tá. Quem é a base? Menos 8. Então, o resultado vai ser menos 8. Aqui, ó, mais 9 elevado a 0. Sempre que eu tenho um número elevado a 0, o resultado é 1. Então, aqui vai ser 1 ou mais 1, se você achar conveniente colocar. 10 elevado a 0, o resultado vai ser quanto? Vai ser 1, porque todo número, gente, o expoente é 0, independente se é 10, se o número é grande ou se o número é pequeno, o resultado é 1. E aqui também, pode ser negativo ou positivo. Se for o expoente 0, o resultado é 1. E se o expoente for 1, o resultado é o próprio valor. A gente viu aqui, ó, o expoente era 1, o resultado deu mais 9. O expoente era 1, o resultado deu menos 8. E daí sucessivamente. Essas são observações que devem ser levadas em consideração. Se o expoente for 1, o resultado é a própria base, independente do sinal. Já quando o expoente é 0, o resultado é sempre 1, mesmo que o número seja pequeno ou muito grande. Então, vamos ver as propriedades da potenciação. Primeira propriedade, o produto de potências de mesma base. Gente, quando nós temos o produto de potência de mesma base, a gente repete a base, fica mais 5, e a gente soma os expoentes, ó. A gente coloca aqui 3 mais 6. Então, o resultado aqui vai ser mais 5 elevado a 9. Aí você sabe, né? Que aí é você só pegar o 5 e multiplicar por ele mesmo 9 vezes.
3, 6, 9. Aí você encontra o resultado. Aqui não é do nosso interesse encontrar o resultado, é só mostrar esse produto de potência da mesma base. Aí aqui, gente, a base é a mesma, né? Que é quem? Menos 2. Aí a gente, nesse caso aqui, ó, como é multiplicação, a gente soma sempre os expoentes. Vai ficar 4 mais 6, que vai dar menos 2 elevado à 10ª potência. Aí a gente faria a mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, até chegar o 10º valor, tá, pessoal? Então, essa aqui é a propriedade do produto de potência de mesma base. Agora, a gente vai ver a próxima propriedade, que é o quociente. No produto, a gente viu que é só somar os expoentes. Agora, aqui no quociente, a gente vai ter a seguinte situação. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que a gente tem o seguinte, ó, mais 6 elevado à 5ª potência sobre mais 6 elevado à 2ª potência. Gente, o resultado é o seguinte, ó, mais 6, aí a gente pega, ó, o numerador e subtrai do denominador, ou seja, do valor que está na frente pelo valor que está depois. Então, aí a gente vai ter que é mais 6, 5 menos 2, 3. Que isso significa, ó, 6 vezes 6 vezes 6. Aí é só encontrar o resultado. Aqui a mesma coisa. Só que aqui é uma divisão, tá, gente? Aqui é um quociente. Perdoe o equívoco. Tá, então aqui, como agora é um quociente, a gente tem o seguinte, ó, a base é quem? Menos 10. Aí é só efetuar a subtração dos expoentes. 8 menos 3, então a gente vai ter aqui, ó, menos 10 elevado à 5ª potência, porque 8 menos 3 dá 5. Então, ó, a primeira propriedade e a segunda propriedade quer dizer isso, gente, que quando nós tivermos uma multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. E quando a gente tiver uma divisão de mesma base, a gente subtrai os expoentes. A terceira propriedade é a potência de uma potência. Quando a gente tem a potência de uma potência, a gente faz o seguinte, ó, repete a base, que é mais 10, e multiplica os expoentes. Fica 2 vezes 5. Então, aqui vai ser, ó, mais 10, 2 vezes 5 dá 10. Aí é só colocar aí, ó, 10 vezes 10 vezes 10, até a quantidade do valor do expoente aqui. A mesma coisa acontece aqui no outro valor, ó, que é negativo, menos 8. Como tem o 3 e primeiro ele está elevado ao cubo e depois elevado ao quadrado, a gente só multiplica aqui, ó, 3 vezes 2. Então, vai dar aí, ó, menos 8 elevado à 6ª potência. Então, gente, na propriedade da potência, quando eu tenho um número elevado a um expoente que está elevado a outro expoente, é só a gente multiplicar os expoentes e manter a mesma base. E a quarta propriedade é a potência de um produto ou a potência de um quociente. Ó, quando nós temos aqui um produto, aí nós temos o seguinte, ó, um produto elevado a um valor aqui qualquer, que nesse caso aqui é o 2. A gente tem que o resultado é a mesma coisa que mais 6 ao quadrado vezes menos 5 ao quadrado. Então, gente, essa é a propriedade da potência de um produto ou de um quociente, que no caso de um quociente, a gente vai ter aqui, ó, menos 10 elevado à terceira, porque ele está elevado à terceira aqui, ó, dividido por mais 2, também elevado à terceira. Então, pessoal, quando a gente tem a potência de um produto ou de um quociente, a gente mantém o produto ou o quociente e eleva os membros à potência ao qual tudo aquilo que está dentro do parêntese está elevado. Olha aqui, ó. Nós temos esses dois números entre parênteses, né, dentro de um colchete. O colchete está elevado à 2ª potência. Significa que os dois elementos que tem aqui dentro estão elevados à 2ª potência, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Observações da potenciação. Ó. As expressões menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado são diferentes. Por quê? Ó, aqui nós temos, quando temos aqui, ó, menos 2 ao quadrado, a gente tem um número, que é esse aqui, que está elevado a um expoente par. A gente sabe que todo número elevado a expoente par, independente se ele é positivo ou ele é negativo, ele vai dar um resultado positivo. Aí aqui vai ser 2, é como se fosse menos 2, né? Vezes menos 2. Só destrinchando isso aí. O resultado vai ser o quê? 4 positivo, porque o expoente é par. Já aqui, ó, nós temos menos 2 ao quadrado. Ah, professor, mas aqui é menos 2. Quem é que está elevado ao quadrado, gente? É o 2, ó. Vocês podem ver que é o 2 que está elevado ao quadrado. O sinal que tem aqui na frente não está. É diferente quando o sinal está junto com o número dentro do parênteses. Então, aqui é a mesma coisa que a gente tem aqui, ó, um menos, né?
Aí nós temos aqui o 2 vezes o 2 igual a menos 2 vezes 2, 4. Então, se esse sinal não estiver dentro do parêntese, como é o primeiro caso aqui, o resultado vai ser um valor negativo. Quando ele está dentro do parêntese, o resultado vai ser um número o quê? Positivo. Tá, gente? Então, ó, agora nós vamos elaborar, ver a relação da raiz quadrada de números inteiros. Ó. Considera a questão a seguir. Quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Gente, quando eu falo quadrado, significa que o número é multiplicado por ele mesmo. Aí é o seguinte, se a gente pegar, vamos pegar os valores aí, ó. 0 vezes 0. 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, gente, ó, a gente pode fazer mais se quiser, né? 5 vezes 5 dá quanto? Dá 25. 6 vezes 6 dá 36. 7 vezes 7 dá 49. 8 vezes 8 dá 64. 9 vezes 9 dá 81. E pronto, né? Foi de 0 a 9. Gente, ó, quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Gente, quadrado é o seguinte, ó. Aqui, ó, quando eu tenho 0 vezes 0, significa que eu tenho 0 ao quadrado. Quando eu tenho 1 vezes 1, significa que eu tenho 1 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 4 vezes 4 é 4 ao quadrado. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. 7 vezes 7 é 7 ao quadrado. 8 vezes 8 é 8 ao quadrado. E 9 vezes 9 é 9 ao quadrado. Então, quando eu falo quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16, quem aqui é igual a 16? 4 ao quadrado. Então, é o número 4. Lembrando que, como o expoente é par, porque o quadrado está atrelado ao valor 2, eu posso ter tanto 4 quanto menos 4. Então, ó, se eu tiver menos 4 ao quadrado ou 4 ao quadrado, o resultado vai ser sempre o mesmo, que é 16, porque os expoentes são pares. E a gente sabe que quando o expoente é par, não importa se o número é positivo ou negativo, o resultado vai ser sempre o valor positivo. Então, ó, os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16 são mais 4 e menos 4. Então, gente, a configuração da raiz quadrada, a gente coloca assim, ó, a raiz quadrada de um número, que nesse caso é 16, é sempre um número positivo ou negativo, que é igual a 4. Por quê? Porque se eu pegar 4 vezes 4 dá 16, ou menos 4 vezes menos 4 também vai dar 16. Então, essa é a prova real. Espero que vocês tenham entendido essa relação da radiciação aqui, ó, da raiz quadrada. Então, gente, a raiz quadrada de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. No caso da Sueli, nós temos, ó, 20 mais, aí, ó, 3 vezes menos 4 menos 3 ao quadrado. Então, ó, primeiro a gente resolve o que está elevado ao quadrado aqui. Ó. Então, a gente repete tudo. 20 mais 3 vezes menos 4 menos, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, aqui vai ser mais 9, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9. Aí a gente coloca aqui, ó, 20 mais, aí, ó, agora uma multiplicação. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Aí menos mais 9. Então, agora, tirando os parênteses, vai ficar 20, mais com menos dá menos 12, menos com mais também dá menos 9. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó, 20 menos 12 dá 8. Então, fica 8 menos 9. E 8 menos 9, sinais contrários, subtrai e mantém o sinal do maior. Quem é maior? 9. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, aqui dá menos 1. E no caso da menina ali que apagou, vou fazer de novo aqui, ó. Fica 12 menos, aí menos 15 dividido por menos 5. Então, primeiro a gente divide para depois subtrair, porque primeiro a gente sempre multiplica e divide, depois subtrai ou soma. Então, aí, ó, menos vezes menos vai dar mais, 15 dividido por 5 dá 3. Então, vai ficar 12, menos com mais dá menos, 12 menos 3 dá 9, valor positivo. Então, gente, essa é a relação das expressões numéricas. A gente sempre vai dar prioridade à multiplicação e à divisão numa expressão e depois subtração ou adição. Pessoal, muito obrigado.
pela companhia de vocês. A aula de hoje está encerrada e até logo. Tchau, tchau.